As sombras caem. O som de páginas sendo folheadas ecoa como correntes em uma masmorra. Um livro repousa aberto. Suas letras brilham em vermelho, como sangue fresco. E então, a voz firme surge. Jason Ferrer, ex-pastor. Hoje ateu militante, autor do explosivo Porque Jesus Mentiu sobre Sua Segunda Vinda. Ele não chega para sussurrar, mas para gritar verdades incômodas, aquelas que a fé insiste em esconder. Ao seu lado, conduzindo a tocha que ilumina essa caverna de dogmas, está Antônio Miranda, do canal Teologia Reversa. Um anfitrião que não teme abrir as portas da polêmica e deixar a verdade, nua e crua, atravessar a escuridão. Aqui, nada é protegido pela aura do sagrado. Aqui, a Bíblia é questionada, despida e confrontada. Prepare-se. O que você vai ouvir pode abalar suas certezas mais profundas. Sem mais delongas, bora pro vídeo. A Bíblia diz isso, Êxodo capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás, primeiro, a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, começa as coisas. Lista-se um número de coisas. A Bíblia vai falar que é coisas, depois ele fala, não cobiçarás a casa não é um bem? Mulher não era um bem, era um bem do homem. O escravo não era um bem. A escrava também não era, o boi também não era. Aí depois ele termina, Deus termina dizendo, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Que pertença. Quer dizer, coisificação, era uma coisa, certo? Sem nome no cartório, sem identidade e sem pessoa jurídica. A mulher não tinha direito a ser uma pessoa jurídica. Era uma coisa apenas do homem. Era apenas algo que saiu dele para ele. Tanto é que, veja, a mulher disse assim, Senhor, muito obrigado porque me fizeste independente e eu vou dar o meu primeiro nome. Meu nome será chamado Eva. Foi isso que aconteceu? Nada, ainda teve que fazer o clone do Adão, né? Até a Eva é um clone. Exato. Deixa eu só fazer uma pontuação aqui rapidinho. Eu falei sobre aquela questão da lei, sobre a mulher ter chifrado o cara poderia matar. Não é que a lei dizia isso, é que com base na honra ferida, o cara ele entrava com um recurso chamado recurso de legítima defesa da honra, para o júri popular. Certo. Aí o júri popular, em algumas situações, ia lá devido ao apelo do cara falando que eu fui traído, eu fiquei possesso porque ela me botou chifre e tal. Aí o júri popular, por aceitar esse recurso de legítima defesa da honra, em alguns casos absolvia. Então essa ação foi tornada inconstitucional. Então lá atrás, quando se fazia isso, muitos bandidos, assassinos, foram soltos alegando esse tipo de loucura aí, entendeu? Na verdade, Antônio, até hoje você pode se utilizar dessa mesma premissa. Hoje, se você, por exemplo, acaba com a pessoa, destrói a pessoa, e você alega que estava sob carga de uma grande emoção, você pode ser absolvido também. Isso dependendo do teu advogado. Existe uma brecha na lei de que você estava sob forte emoção. Isso acontece. Né? Agora, que isso na verdade era uma lei, não tinha uma lei dizendo é possível que você mate a sua mulher. Não, mas era uma brecha mas essa brecha foi tampada, porque entenderam que muitos homens estavam de segunda, quarta e sexta, sábado e domingo matando mulheres à torta e à direita e dizendo, não, mas aí eu estava sofrendo uma grande pressão, tal. Agora não, agora ele é responsável, né, psicologicamente por suas próprias emoções. Contenha-se, porque se você fere uma mulher, dá um tapa na mulher, ou você fere uma pessoa, você pode responder criminalmente por isso. Coisa que é bem diferente com Deus, porque veja, olha que coisa interessante. Aqui em Êxodo, capítulo 22, versículo 18, Deus falou assim, ele falou, não deixe viva nenhuma feiticeira. Aí eu pergunto para você, peraí, ele falou isso, que essa ideia de crença
e consciência que é prevista na Constituição seria apenas até a 4ª geração? Mate a feiticeira, mas só até a 4ª geração, até o ano tal. Após o ano tal está proibido. Foi isso que ele falou? Não tem isso, não. Geralmente as leis lá eram perpétuas, né? Perpétuas, Antônio. Por qual motivo? Porque se Deus, sendo onisciente, Deus previu todo o futuro, ele viu toda a questão dos atentados que os feiticeiros teriam contra o povo de Israel. O povo de Israel existe ainda? Então, não existe povo originário, né? Dentro das suas ramificações, sim, existe, né? Pronto, exatamente isso. Existe o povo que ainda observa o Antigo Testamento? Sim. Então, pronto. Então Deus previu, desde a Era do Bronze, desde a Era do Ferro, lá atrás. Ele previu que matar a feiticeira seria uma pedagogia maravilhosa para evoluir a sociedade. Aí a sociedade que desobedeceu a Deus criou o artigo 5º da Constituição, no inciso 6º e no inciso 7º, que dá liberdade de crença e liberdade de consciência para as pessoas. E vedou isso no artigo 5º, aqui o artigo 5º, o inciso 45 e 47, o artigo 47 da Constituição. Assim como também o artigo 1º, inciso 3º. Então, quer dizer, tudo que Deus disse, nós acabamos com tudo. Então, por que não acabamos com isso? Se a lei está aqui, a Constituição está dizendo aqui, artigo 5º, inciso 6º e inciso 7º. Nós temos consciência e crença. Elas são individuais e eu posso tê-la. Você não pode sair por aí matando pessoas porque ela tem crença diferente da sua. Outra, artigo 5º, inciso 47, artigo 1, inciso 3º. Artigo 1º, inciso 3º. Aí eu pergunto para você, se isso tudo foi proibido, se nós proibimos o próprio Deus, por que não vamos proibir um livro de circular? Então que contradição é essa? Então quer dizer que a palavra de Deus hoje não pode ser vogada entre nós, porque tem uma Constituição que veda isso. Mas a Bíblia pode estar circulando de um canto para o outro. Eu posso fazer apologia a esse livro aqui, que é um livro maldito. Você fala, Jason, não é muita raiva, não é muita ira? Não, porque o livro de Hitler, Mein Kampf, foi destituído da nossa sociedade. Fala para mim. Só que no caso do Hitler, se houvessem nazistas como maioria da população, eles estariam defendendo o Mein Kampf ser aberto no meio da sua sala ou de um plenário, de uma Câmara do deputado, né? Se os nazistas tivessem ganhado a guerra e eles fossem maioria, o Mein Kampf estaria sim na sua sala, na Câmara dos Deputados. Eu acho que você foi na Câmara dos Deputados e mostrou isso, né? Que a Bíblia estava lá, né? Então o Mein Kampf estaria assim. Como a maioria é cristã, se você fala um negócio desse, olha, vamos proibir o Mein Kampf bíblico de ficar aberto aí na sala, etc., muitos vão virar para você e falar, é perseguição religiosa. E aí vão se utilizar desse discurso de perseguição religiosa para falar, estamos sendo perseguidos, querem acabar com o Mein Kampf do judeu voador do deserto, entendeu? Aí é esse discurso, é um discurso do chororô e do apelo emocional, né? Correto, exatamente, você deixou algo muito visível, claramente, é exatamente isso. Então, meu pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês não é algo que eu escondo de vocês há 4, 5 anos, não é algo que Antônio esconde. Agora, nós precisamos, como pessoas, lutar contra essa ideologia, que é uma ideologia macabra, uma ideologia que diz assim, por exemplo, o camarada diz para mim, não, mas Jesus mandou amar o próximo, né? Mas eu pergunto, que próximo ele mandou amar? Fala para mim. Porque, veja, aqui, por exemplo, você tem João, abra João, 2 João, capítulo 10, versículo 10, versículo 11, por gentileza, Antônio. Abre aí para mim. 2 João 10... 10, 11, porque só tem um capítulo só, né? Veja o que está escrito, por favor. Qual versículo?
Versículo 10 e 11. 2 João 10, 10, 11, é isso? Isso, Tá aqui assim, ó. O ladrão não vem senão roubar, a matar e destruir. Eu vim... Não, peraí. Você está lendo João. Não. Tá. Eu falei segundo João. Segundo João só tem só um capítulo. Segundo João... É o versículo 10, 11. Veja, porque eu não estou achando aqui para ler para os nossos telespectadores. Tá, vamos lá. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. É esse? Pronto. É esse mesmo. Agora vamos refletir sobre ele. Lê devagar para o povo aí, vamos ver que isso é do Novo Testamento, puro preconceito, pura discriminação. Segundo João, pessoal, está aqui no Novo Testamento. Aí você fala, mas é para amar o próximo. Peraí, amar como? Se João escreveu dizendo que não é para você receber na sua casa. Não receba na sua casa essa pessoa pecadora. E não é para você ter uma refeição com ela. Não é sequer para você saudá-la. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí eu pergunto, Antônio, para você, isso daqui é discriminação ou não? Com certeza, né? E Jesus, até nos evangelhos, fala para deixar pai e mãe seguir ele, né? Quem deixa até falar, né? Deixa os mortos enterrarem seus mortos, para se referir aos mortos na fé, enterrarem os mortos tanto física quanto espiritualmente, né? Então, é sempre uma palavra de desunião e nunca de união, né? É uma parada, tipo assim, e dá para defender as duas coisas, porque a Bíblia tem sempre essa ambiguidade, né? Às vezes uma está defendendo uma coisa, outra parte está defendendo o contrário daquilo que tinha dito, e aí o crente fica tentando sambar em cima daquelas contradições ali, né? Então, o texto está deixando bem claro aqui, Antônio, né? Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa. Aí você imagina, isso daqui não é um ato de discriminação? Você não está agindo com preconceito contra a pessoa? Por exemplo, imagina que você vai fazer um trabalho de classe, um trabalho da escola. Aí chega um amiguinho teu que é do candomblé. Ele não traz a mesma doutrina que você. Aí eu pergunto, você não vai deixar essa pessoa entrar na tua casa? Você não vai dividir. Aí eu quero ver. Aí vai ser o problema, né? Nem tampouco o saudeis. Olha isso, cara. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Isso quer dizer que, se você o saúda, você herda as maldições e os pecados dessa pessoa. Você come os farelos juntamente com o porco que ele é. É o incircunciso. É a mesma historinha do incircunciso, é a mesma historinha da luz e das trevas, é a mesma historinha dos bodes e das ovelhas, dos filhos de Deus e das suas criaturas, do céu e do inferno. É a mesma historinha que se repete. São formas de preconceito. E nós, com a nossa moralidade, não aceitamos mais isso. Não existe mais espaço para esse tipo de comportamento na nossa sociedade. E a gente precisa dizer não para esse livro aqui. Agora, como ter isso? Eu vou fazer o seguinte. Pegar um capítulo do meu livro que está saindo, Justiça Divina ou Psicopatia. Primeiro, no meu livro, Antônio, eu conto a história do mundo, certo? Através da evolução das espécies e da melhor teoria que explica o surgimento do universo, o Big Bang. Depois eu trago o surgimento das sociedades, os sapiens, como eles se desenvolveram. Depois eu mostro a necessidade do ser humano de enterrar os seus mortos, a superstição e, através dela, a geração de deuses, a fábrica de deuses. Depois eu mostro como esses deuses começaram a interagir e ter vontade na sociedade. Depois eu vou mostrando como esses deuses evoluíram a ponto de monarcas. Depois eu vou mostrando como que esses deuses se desenvolveram a ponto deles agora quererem todo o território para eles.
E daí eu mostro agora como o Deus principal do Novo Testamento, que não era Javé, não era Javé. Isso se você pega os melhores arqueólogos, especialistas em história, qualquer um vai te mostrar isso. E vai te dizer, não, Javé era na Assembleia de Deus, do panteão cananeu. Javé não era o Deus todo-poderoso, adorado entre todos. Não, Javé cresceu. Javé evoluiu entre aquela sociedade cananeia. E na Bíblia é explícita quando diz que ele é um Deus estrangeiro, né? Deus é aquele que veio de Seir. Deus é aquele que vem lá para do Sinai, de Edom, né? Então a própria Bíblia diz que Deus vem de fora para o território de Israel, né? Então é um Deus que é estrangeiro e que foi incorporado. Ele surgiu no sul, foi no norte de Israel e foi tomando conta das colinas, né? Invadindo algumas terras, tomando algumas mentes. Automaticamente, quando ele tomou as mentes, ele tomou os territórios e começou a crescer na mente das pessoas, a ponto de, depois, quando os seus escritores, para validar aquelas terras, eles criaram os seus personagens, tem isso, pessoal, como Abraão, e disse que Abraão habitava na cidade... Qual era o nome da cidade que ele habitava? Era Ur lá na Babilônia. Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus. Pronto. Então, a partir de Ur dos Caldeus, Deus agora deu uma visão para este homem de um território e de uma geração de pessoas que seriam incontáveis de gente, a ponto de ter mais gente da sua descendência do que estrelas no céu. Mas isso foi somente para... Coisa que mentiu, né? Mentiu duro ali, né? Qualquer pessoa que possa pegar hoje o povo de Israel vai ver que não se multiplicaram tanto assim. Aí, então o povo de Deus era o chinês indiano. Para. Gostou, né? Então, aí o que ocorre, cara? É impressionante um negócio desse. E o crente não para pensar no que a sociedade, no que a ideologia colocou na cabeça do crente. Então esse Deus passou a surgir, né, crescer, a se desenvolver na mentalidade daquele povo. Aí veio aqui agora Josias, na sua época de reinado, disse ele que encontrou pergaminhos, né, ou papiros ali, por acaso encontrou ali e disse, olha, vamos fazer então uma sistematização, vamos redigir tudo isso daqui e amparar novamente a lei para que Israel possa servir apenas o Senhor, mas isso daí já era o povo, que tinha, por exemplo, entre as tradições javistas, eloístas, né, deuteronomistas, cada uma com uma ideologia puxando para si, pessoal. Foi uma guerra política muito forte que aconteceu entre as tribos de Israel. Deus falou que Deus prometeu a Davi que ele seria um povo de um reino, né, e que aquele reino de Davi, aquele reino de Salomão e tal, seria um reino indivisível e não foi. Errou duro. Aí o que acontece? Então, essas tradições puxaram para si, e a maior política daquela época era o entendimento de que o povo deveria servir apenas a um Deus. E quem era esse Deus? Acertou quem falou Javé. Iavé, ou YHWH. Mas esse Deus... a mentalidade daquele povo, através da sua ufania e do seu patriotismo, nacionalismo ideológico macabro, passou a levar medo, terror, como Moisés mesmo diz. Moisés disse assim, olha o que Moisés diz, eu vou ler aqui no meu livro, Deuteronômio, capítulo 2, versículo 25 e 26, está aqui, ó. Olha o que está escrito. Moisés falando aqui, o Antônio. A partir de hoje... começo a espalhar o terror e o medo de ti em meio aos povos que existem sobre o céu. Eles ouvirão a tua fama, tremerão de medo diante de ti e desfalecerão.
Aí eu pergunto, quando Moisés agora monta essa propaganda e ele diz, pega aí, é só você pegar meu livro aí, abre aí na página 393, e diga para mim se essa propaganda foi para levar matemática, biologia, pensamento livre, libertação, democracia, ou para levar terror para as pessoas. Pronto, começa aí os deuteronomistas. Os deuteronomistas, o grupo mais fundamentalista entre os hebreus, passaram a entender que o Deus Javé deveria ser levado para todos os povos, através de espada, sangue, medo, violência. Lê aí, Antônio, tá aí, ó. Revelo nesse capítulo, esse aqui é o famoso capítulo 23, né? É o famoso tá? Pra quem não sabe, galera, nesse livro aqui, a galera lê, acha interessante, fica anestesiado na leitura. Quando chega no 23 é aquela porrada. Ó, revela nesse capítulo a parte tenebrosa, totalitária. Antônio, oi? É só o capítulo do texto mesmo. Ah, tá. A partir de hoje começo a espalhar o terror e o medo de ti, em meio aos povos que existem sob o céu. Eles ouvirão a tua fama. Aí você entenda agora. São alguns povos, algumas pessoas que a propaganda de Moisés visa, ou serão todos os povos sob o céu? Olha a propaganda do cara. A propaganda do cara abaixo do céu, né? Eu pergunto para você, será que ele queria chegar conquistar apenas o povo de Israel? Era esse o intuito dele? Aí eu pergunto, era levar matemática, biologia para as pessoas? Era criar escolas, como Alexandre o Grande fez? Olha isso, um homem, um ser humano, Alexandre o Grande, quando foi fazer o processo de helenização, nas suas batalhas, nas suas conquistas, todo mundo sabe disso, né? Plutarco já contou isso para nós. O cara vencia as batalhas e deixava as pessoas com suas religiões, com suas culturas, não acabava com os seus idiomas, mas levava agora a cultura grega para as pessoas. Filosofia, matemática, biologia, astrologia, que antigamente era a cosmologia que imperava, mas não a que conhecemos hoje, né? Algo que foi um pouco sistematizado por Aristóteles, e Aristóteles trouxe muita contribuição para o Ocidente, mas errou drasticamente na questão cosmológica, né? Então o que acontece? Aí você vê que um cara desse, ele levou escola para os vencidos, e Deus quer levar terror para as pessoas, Antônio. Ele quer levar terror psicológico. Cara. Em nenhum momento você vê assim, e Moisés abriu uma escola para educar os jovens. Não, era o contrário. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, porque se você olhar para a esquerda e você olhar para a direita, ou você se desviar de mim, eu vou acabar com você. Eu vou destruir você. Eu vou mandar toda sorte de maldição. Eu vou transformar toda sorte em maldição. Eu vou acabar com a sua sementeira. Eu vou acabar com a agricultura. Eu vou mandar fome para você. Eu vou mandar pestes. Eu vou mandar serpentes venenosas, bichos maldosos. Eu vou fazer com que o inferno se levante, apesar que não tinha inferno naquela época, né? Mas eu vou levantar tudo que você acha de ruim e vou suscitar tudo isso e jogar contra você. Deuteronômio. Olha os deuteronomistas chegando aí, gente. Deuteronômio 28. Foram eles que fizeram a praga toda. Eles foram os mais fundamentalistas para levar Deus, Javé, sozinho. Não quero mais nada. Agora é ele só que vai castigar tudo, é ele que é o único que é o bom e é o único que é o mal. Ele que cria, ele que destrói. Ele que mata, é ele que fere. Isso é concepção deuteronomista. Aonde nós temos um Deus que faz todas as coisas, as trevas, né? Eu acho que é o segundo Isaías que fala sobre isso, né? Isaías 27,
Aí Isaías começa a ser contaminado por essa tradição miserável, e essa tradição vence a guerra, a ponto de Javé ser reconhecido como Iavé. Aí ele tomou agora o lugar do seu pai. Olha isso, Javé. Peraí, Javé tem pai? Tem, pessoal. Javé tem pai. Ele era apenas um dos deuses na Assembleia dos Deuses, meus amigos. Javé tem um pai chamado El, lá na Cananeia, entre os cananeus, quer dizer. Então, quer dizer, aí você vê que ele destrói o seu irmão, o seu maior rival, Baal. Se institui como um grande monarca e passa a ser Deus dos deuses. Entenda isso agora. Deus dos deuses. Ele acaba com a monolatria, com o enoteísmo, com o politeísmo, e passa a ser o foco de todas as coisas. O vídeo termina, mas a sensação não desaparece. As palavras ainda ecoam, como se Jason e Antônio tivessem colocado um espelho diante de nós e nos obrigassem a enxergar o que sempre tentamos evitar: o lado sombrio da Bíblia, as contradições de sua moral, a violência que muitos ainda chamam de sagrada. Jason Ferrer não fala de fora. Sua crítica tem peso porque vem de dentro. Ele foi pastor, esteve no púlpito, pregou, defendeu, acreditou. Por isso, quando hoje ele expõe as falhas, os absurdos e as mentiras contidas no texto bíblico, a sua voz carrega cicatrizes. E essas cicatrizes são o que dá legitimidade ao seu discurso. Ele não está atacando o que desconhece, mas denunciando aquilo que um dia sustentou sua vida. Antônio Miranda, com a calma de quem sabe provocar reflexão, conduz a conversa como um maestro. Ele deixa Jason incendiar os argumentos e, em seguida, reforça, contextualiza, chama o público para a realidade prática, o que significa hoje manter um livro que legitima genocídios, escravidão, misoginia e intolerância religiosa como a palavra de Deus. Essa é a polêmica central do vídeo. E ela incomoda porque mexe no coração da tradição cristã. Para milhões de pessoas, a Bíblia é inquestionável. Mas será mesmo? Será que podemos continuar fingindo que não vemos? Será que é honesto chamar de sagrado um texto que manda destruir altares, matar inocentes, subjugar povos inteiros? Jason não apenas denuncia, ele mostra que esse mesmo espírito de intolerância continua vivo. Ele cita líderes religiosos que hoje ainda pregam a teocracia, ainda querem impor sua visão a toda a sociedade. Ainda escrevem livros defendendo que nações inteiras se submetam ao Deus de Israel. O passado não é passado. Ele se arrasta até o presente, disfarçado em discursos de poder. E então surge o ponto mais perturbador. Se Jesus mentiu sobre sua segunda vinda, toda a estrutura da fé cristã desmorona. Não há céu, não há inferno, não há redenção. Sem promessa cumprida, não existe sustentação doutrinária. Essa é a bomba que Jason lança, e Antônio não desvia o olhar. É impossível não sentir o impacto. Quem ainda é cristão, ao ouvir, pode se revoltar, pode chamar de blasfêmia, pode rejeitar. Mas mesmo assim, a semente da dúvida já foi plantada. E quem já saiu da religião encontra nas palavras de Jason uma espécie de libertação, a confirmação de que não está sozinho em enxergar o absurdo. Esse vídeo não é só um debate teológico, ele é um chamado social. É um lembrete de que precisamos revisar os fundamentos que moldam nossa sociedade. Uma sociedade que se diz moderna, democrática, plural, mas que ainda carrega em suas leis, em sua política e em sua cultura, os ecos de um livro que prega violência e intolerância. E aqui entra você, que assistiu até o fim. O que fazer com tudo isso? Não basta assistir e seguir adiante como se fosse apenas mais um corte de internet. O que foi dito aqui exige reação. Se esse vídeo mexeu com você, compartilhe. Leve a conversa para além do YouTube. Fale com seus amigos, com sua família, com quem ainda acha que a Bíblia é um manual de moralidade. Mostre as contradições, apresente as passagens, questione, mas também apoie os criadores que têm coragem de expor tudo isso. Jason Ferrer e Antônio Miranda não estão apenas entretendo,
Eles estão enfrentando uma batalha contra tradições milenares, contra estruturas de poder que não hesitam em atacar quem ousa questionar. Apoie-os com sua audiência, com seus comentários, com seu engajamento, com sua divulgação. É aqui que entra a chamada para a ação. Não deixe essa discussão morrer. Se você acredita em uma sociedade onde os direitos humanos estejam acima dos dogmas, onde a liberdade religiosa seja garantida, onde o pensamento crítico tenha espaço, então esse é o momento de agir. E mais, participe, não apenas como espectador, mas como voz ativa. Comente o que você sentiu ao assistir. Houve indignação, houve choque, houve até alívio. Sua voz fortalece esse movimento. Mostra que não estamos sozinhos. Porque no fundo, o maior inimigo não é a religião em si, mas o silêncio. O silêncio protege o abuso. O silêncio perpetua a violência. O silêncio mantém os dogmas intactos. Quando você fala, quando você comenta, quando você compartilha, você rompe o silêncio. Então, aqui vai meu agradecimento. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ter assistido até o fim. Obrigado por ser parte dessa transformação. Você não imagina a força que tem. E aqui vai também meu convite. Continue acompanhando o Teologia Reversa. Continue lendo Jason Ferrer. Continue questionando. Continue refletindo. Não aceite respostas prontas. Não aceite que te digam o que pensar. Vá às fontes. Leia. Compare. Analise. Porque o verdadeiro terror não é questionar a Bíblia. O verdadeiro terror é aceitá-la sem questionar. E você? Vai escolher o silêncio ou a liberdade? Vai fechar o livro e fingir que não leu? Ou vai abrir os olhos e assumir a responsabilidade de transformar? A escolha é sua. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. A jornada não termina com este vídeo. Ela apenas começa. Até a próxima e lembre-se, a dúvida liberta, a verdade incomoda, mas o silêncio mata.